Amém, queridos? Toda honra, toda glória, todo louvor ao Rei Jesus. Amém? Um dia nós vamos cantar uma canção parecida com essa. Nós vamos celebrar, nós vamos adorar ao grande Rei Jesus. Você consegue visualizar isso? Lá no céu, você vai ter um corpo glorioso, mudado, transformado, um corpo parecido com o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Então você lá no céu, eu, nós vamos poder ver o nosso amado Mestre, nós vamos poder tocar nele, nós vamos poder falar com ele. Porventura alguma coisa melhor que isso? Não há. Tem que haver dentro de nós uma expectativa ardente que um dia isso vai acontecer. Um dia nós vamos estar diante daquele grande trono branco e nós vamos ver o Senhor. Amém? Eu tenho um desejo ardente de um dia ver o Senhor. Você tem esse desejo ardente? Amém. Você tem essa esperança? Essa esperança, eu nutro ela todos os dias, porque todos os dias nós precisamos estar reafirmando que nós somos do Senhor. Pastor, por que todos os dias? Eu te respondo, porque nós não somos fáceis, nós somos extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, extremamente vaidosos. E se a gente não se quebrar, se a gente não se humilhar, a gente vai querer que o Senhor nos sirva, e nós não vamos servir a Ele, nós não vamos reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante. Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante. Amém? Marcos, ele não era judeu, mas escreveu uma porção da Bíblia, do Evangelho, chamado Evangelho de Marcos. O livro de Marcos, nós consideramos de evangelho petrino, porque tem influência de Pedro. Marcos fala sobre Jesus, servo, sofredor. Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante, diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Repita comigo: indignado. E lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Senhor amado, eu sei que o Senhor nos vela para a Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, sem cumprir um propósito para o qual o Senhor tem designado. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado nesta noite. Abre, ó Pai amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E se porventura, ó Pai, alguma perturbação aqui, agora, ou onde essa pessoa estiver nesse momento agora, que o Teu poder seja manifesto sobre nós e venha retirar, remover todo espírito de atrapalho, em o nome de Jesus.
Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra me chama muita atenção, porque ela trata de algo muito importante, que é a questão da salvação. E aqui Jesus pegou pesado. Jesus falou que se nós não formos igual às crianças, tivermos um comportamento semelhante às crianças, nós não entraríamos no reino dos céus. Então nós precisamos compreender, nós precisamos entender, porque se eu não me posicionar semelhante ao que a Bíblia está me dizendo, eu posso nadar e morrer na praia. Já pararam para pensar? Eu lembro de um filme antigo, Deixados para Trás. Quem é que já viu esse filme? Por favor, levanta a mão. E uma cena me tocou muito, que é a cena do pastor. O pastor, ele estava com a bolinha picando e conversando consigo mesmo, dizendo assim: Deus, eu fui um ótimo pastor, eu fui um bom pastor, porque a igreja ao qual o Senhor me entregou nas mãos, ela subiu. A igreja, eu ensinei, eu orientei, e quando o teu Espírito veio, ela subiu, ela foi arrebatada. Mas e eu? E eu fiquei pensando, porque eu me coloquei no lugar do pastor, quantas vezes pregando, quantas vezes ensinando, quantas vezes orando, quantas vezes exercendo o ministério, e chegar de repente na hora não estar preparado. Pastor, o senhor tem dúvida da sua salvação? Não, eu não tenho dúvida da minha salvação, porque a salvação é tão pessoal, mas tão pessoal, que você sabe, porque sabe que é salvo. Se você duvida da tua salvação, é um bom indício que você ainda não é salvo. Mas a salvação, como diz Efésios 6:2, capítulo 2, versículo 8, ela é pela graça, mediante a nossa fé. É dom de Deus, é um favor não merecido por Deus, para que ninguém se glorie, não é por obras, embora que as obras, elas evidenciam a nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós automaticamente vamos servir, vamos ter obras, vamos fazer coisas que vão aparecer, mas não é por isso que somos salvos. A salvação, ela tem a ver com o nosso nascimento. Quem nasce no Brasil é brasileiro, amém? Porque é um direito de sangue, de nascimento. Quem nasce do Espírito faz parte dos cidadãos e do reino dos céus. Estão entendendo? E o nascimento do Espírito, a conversão genuína, ela requer uma entrega, ela requer um reconhecimento do meu estado de pecador, ela requer o meu estado de transgressor da lei. Eu preciso confessar ao Senhor com a minha boca. Então, quando eu confesso a Deus com a minha boca e reconheço que eu sou dele, reconheço que eu amo ele, reconheço que ele é meu Deus, isso é fé. São dois elementos fundamentais: o arrependimento e a fé para ser salvo. Jesus, por onde ele ia, ele curava, por onde ele ia, fazia milagres, sinais, maravilhas. Mas Jesus sempre ensinava sobre o reino dos céus, sempre ensinava que o reino dos céus tinha chegado, e ele agora estava junto com seus discípulos, e os discípulos tiveram uma ideia doida.
não permitir que crianças chegassem perto do mestre, porque na cabeça deles as crianças iriam atrapalhar o mestre. Jesus, ele sempre foi fora da curva, ou fora da caixinha, como nós dizemos muitas vezes. Por quê? Porque Jesus, ele dava ouvido às crianças, Jesus, ele dava ouvido às mulheres, Jesus dava ouvido, atenção aos pecadores, aos publicanos, as pessoas que eram menosprezadas, desprezadas, marginalizadas naquela sociedade. Mulher era considerada às vezes até um pouquinho melhor que um animal, um camelo. Na cultura judaica era diferente, já tinha mais valor. Mas o Senhor Jesus colocou a mulher num patamar que só foi ser reconhecido agora, na atualidade. Então o Senhor sempre, ele deu atenção àquelas pessoas que a sociedade marginalizava. Ele não fazia distinção de raça, de credo, de cor, de classe social, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, até porque há apenas uma raça, que é a raça humana. Todos somos homens, mulheres, raça humana. Então o Senhor não vê a cor, o Senhor vê o coração, o Senhor vê a motivação pelo qual nós agimos. E a Bíblia diz que no final dos tempos Ele vai pesar, inclusive, não só o que nós falamos, não só o que nós fazemos ou deixamos de fazer, inclusive Ele vai pesar a intenção do coração. Às vezes nós fizemos coisas e a nossa mente, ela trabalha para um sentido de nos enganar, nos iludir, mentir para nós mesmos. Nós mentimos algo positivo para justificar a permanência em algo negativo. Pastor, me explica? Vamos supor que você tem um vício, não importa qual. Ah, mas eu tenho que fazer isso porque isso me deixa mais em paz, mais tranquilo, mais sereno. Pastor, o que seria melhor? Deus, eu tenho uma prisão. Deus, eu não consigo me livrar disso. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, me socorre. Eu tenho essa fraqueza. Estão entendendo? Quando nós jogamos limpo com Deus, sem tentar ludibriar, sem tentar nos enganar, aí Deus ouve, porque Deus sabe o que é verdade e o que é mentira. Então o Senhor agora está caminhando com os seus discípulos. Vem pais, vem mães que queriam que o Senhor tocasse nas crianças, queriam que o Senhor abençoasse as crianças. E a palavra abençoasse vem do hebraico barak, que significa liberar para prosperar. E os discípulos estavam agora colocando objeções, barreiras. Pastor, o que isso significa para mim? Primeiro, eu coloco muitas vezes barreiras, objeções, desculpas, para não me aproximar de Deus. Eu coloco barreiras para mim mesmo, para eu me afastar de Deus. Eu coloco barreiras para eu não chegar perto de Deus. Pastor, isso é consciente? Às vezes é consciente, mas muitas vezes é inconsciente. Às vezes eu coloco barreiras para as pessoas que estão ao meu lado. Pastor, como? Muito fácil, muito simples. Quem convive conosco sabe quem nós somos na intimidade, sabe como é que nós nos comportamos, agimos, falamos, deixamos de falar.
Então, às vezes, a nossa grosseria, às vezes, a nossa crueldade, às vezes, a nossa ganância, estupidez, ela forma um muro, e a pessoa acaba se afastando de Deus também. Então, nós, muitas vezes, nos comportamos como os discípulos, impedindo pessoas de chegarem até Jesus. Algo interessante, porque essa passagem está também no livro de Mateus e no livro de Lucas, e apenas Marcos fala aqui que Jesus ficou indignado, Jesus ficou irritado, ou seja, eles conseguiram tirar Jesus fora da casinha. Pastor, é isso, isso irritou Jesus profundamente. A atitude que eles estavam tendo parecia aos olhos humanos uma boa atitude. O mestre tem mais para fazer, ele tem coisas mais importantes a tratar, e o Senhor disse: não, o mais importante é deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não vos impeçais. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos a necessidade, primeira, de nós mesmos ou outras pessoas, nós não impedirmos também de chegarmos a Deus. Pastor, como é que eu faço para não impedir? Eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso parar de acusar outras pessoas e terceirizar, botando culpa em outras pessoas por problemas meus. Eu tenho que ser muito homem, você tem que ser muita mulher, para reconhecer a tua falha, o teu erro, e não julgar e não criticar o outro, a outra. Estão entendendo, queridos? Quando nós reconhecemos e assumimos os nossos erros, isso se chama autorresponsabilidade. Quando eu paro de terceirizar e botar culpa em outros, sabe quem é que eu ponho culpa? Em Deus. Como? Quando eu começo a reclamar: Deus, onde é que tu estava? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que o Senhor permitiu aquilo? Deus, onde é que tu estás? Eu estou indiretamente ou diretamente botando culpa e transferindo culpa para Deus, e nós somos expertos em fazer isso. Ou então, não, eu só agi dessa forma porque a minha esposa me tirou fora do sério, eu só agi dessa forma porque as minhas filhas me irritaram. Não, eu é que perdi o domínio próprio, eu é que me irritei, eu que me deixei a vazão da carne, da ira explodir. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, e eu vou ser muito homem, você vai ser muito mulher, em reconhecer o teu erro, assumir o teu erro e providenciar mudança. Pastor, como é que eu sei que me converti numa área? A conversão numa área é aquela área que tu muda. Se você não mudou por completo em uma área específica, é porque você necessita ainda se converter nessa área. Pastor, eu posso me converter em uma área e não me converter na outra? Pode. A conversão geral para entrar no reino é uma vez só, é o novo nascimento. Mas a conversão, que significa também um processo de santificação, de mudança, ela é constante, diária. Todos os dias eu preciso matar um leão e um urso. Todos os dias eu tenho que olhar para dentro de mim, como diz o pastor Alain, virar os olhinhos para dentro e ver onde estou errando, porque ninguém muda ninguém, e eu só vou mudar a mim mesmo com muito esforço. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. Em outra tradução diz: o reino de Deus é tomado pelo esforço, e quem se esforça é que alcança Ele. E esse alcançar significa o santificar,
permanecer até o fim. E a palavra de Deus diz que aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Pastor, então eu posso perder a salvação? Eu creio que sim. Tem outras teorias que dizem: uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu creio que se eu não vigiar, orar, até o fim eu posso perder. E a Bíblia manda eu primeiro vigiar, depois orar. Porque é uma atitude consciente, é uma atitude racional, é uma atitude de alguém que está avaliando os riscos e está verificando a si próprio primeiro, julgando a si próprio primeiro. Eu não tenho que julgar o outro, porque a Bíblia diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque na medida em que julgardes, sereis julgados também. Então, se eu tenho que julgar, se eu tenho que avaliar alguém, eu vou avaliar, vou julgar a mim mesmo, porque esse eu preciso fazer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Sede perfeito, porque o vosso Deus é perfeito. Significa que eu preciso ter uma melhora contínua, constante, a cada dia. A cada dia tem que ser melhor. E como é que eu vou melhorar se eu não consigo consertar, corrigir comportamentos nocivos? Tem comportamentos que você sabe que é ruim e que atrapalha a tua relação com o teu parceiro, com a tua parceira. Tem falas que é cruel, que é pior que um tapa na cara, é pior que uma agressão. É ali que você tem que mudar. É nesse comportamento, é nessa atitude. É falar sem pensar. Nós precisamos ser prudentes, e a prudência significa: eu vou avaliar os riscos, eu vou ver as consequências, eu vou evitar de fazer o mal para aquela pessoa que Deus colocou ao meu lado, porque é meu parceiro, minha parceira. Estão entendendo? Pastor, quando é que a gente se estrepa? Quando a gente age na carne, quando a gente não ora, quando a gente não vigia, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente se envolve com as coisas do mundo, quando a gente não medita de dia e de noite com a palavra de Deus. Aí nós nos estrepamos, nós caímos, magoamos, ferimos, agredimos os outros, aos quais deveriam ser poupados, aos quais deveriam ser amados, aos quais deveriam ser tratados com ternura. Estão entendendo? Às vezes nós somos tão elegantes, tão educados com terceiros, e magoamos as pessoas que nós mais amamos. Somos estúpidos, grossos, mal educados. Que Deus nos poupe disso, que nós possamos reavaliar quem nós somos, e se tiver que julgar, julga a ti mesmo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. E essa palavra é para mim e é para você nessa noite. Deus está nos mandando nos examinar. Como é que é o teu comportamento? Você controla tuas emoções, teus sentimentos, tuas palavras, ou não? Ou você é fiado na língua, maltrata, fala demais? A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 3, que há um poder na língua de vida e de morte, de bênção ou de maldição. Que nós possamos usar nossas línguas, nossas palavras, para abençoar, para validar, para honrar, para amar, para levantar, e não o contrário. Estão entendendo, queridos? O Senhor Jesus, quando Ele viu os discípulos impedindo que as crianças chegassem até Ele, é como se Ele estivesse dizendo: vocês não entenderam nada,
Vocês ainda não compreenderam, não caiu a ficha em vocês. Se vocês continuarem impedindo que as crianças cheguem até mim, se vocês continuarem impedindo que as pessoas cheguem até mim, nem vocês vão entrar no meu reino. No final do ministério de Jesus, nas últimas semanas, ele estava indo de Cafarnaum para a Judéia. Faltavam poucos dias para ele morrer. E ele já tinha dito: olha, eu vou ser traído, eu vou ser morto, crucificado. E eles não entenderam aquela palavra que várias vezes ele falou. E daqui um pouco, entre eles, estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. A mãe de Tiago, a mãe de João, disse: mestre, se for possível, coloque o meu filho, um na tua direita, outro na tua esquerda. E Jesus disse: você não compreendeu? Isso não compete a mim, compete ao Pai. Quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda? E pegou uma criança, colocou no seu colo e disse: quem quer ser o maior, que seja o menor. Faça-se como essa criança. Mas pastor, então o que eu preciso fazer, ser, agir, para eu entrar no reino dos céus? Seja como uma criança. Quem é que tem filhos? Quem é que já tem filhos aqui? Levanta a mão, por favor. Você que tem filhos, você sabe bem o que eu vou falar agora. Quando a criança é pequena, você diz pula, a criança não pensa, ela apenas pula. Estão entendendo? A criança confia no pai, a criança confia na mãe, a criança obedece, a criança é simples. Nós precisamos ser como crianças. Onde é que nós perdemos essa pureza, essa inocência da criança? Nós não precisamos ser infantis, nós precisamos ser como uma criança na nossa ingenuidade, na maldade, na inocência. Precisamos sonhar como criança, pensar como criança, mas agir como um adulto. A palavra de Deus diz: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então nós precisamos, na verdade, ter esse equilíbrio dentro de nós, a inocência da criança, a obediência da criança, a pureza da criança. Mas teve um momento que nós começamos a perder isso, e as dores, e os fracassos, e as derrotas, e a amargura, e a crítica, e a culpa, ou seja, todo esse lixo foi acumulando dentro de nós, como se nossa mente, vamos supor, fosse tubulações, e esse lixo foi acumulando, e agora o fluir de Deus não passa mais, porque está entupido. Precisamos chamar um sugão, um desentupidor rápido. Precisamos de um processo de limpeza, de santidade rápida. Por quê, pastor? Preste bem atenção no que eu vou falar agora. A santidade, ela limpa o canal. A santidade, ela mantém o canal limpo, para que o poder e a unção de Deus venha primeiramente em nós, para depois começar a agir através de nós. Estão entendendo? Por que eu me santifico? Porque o meu canal tem que estar limpo, tem que estar aberto, porque eu sou apenas um vaso,
eu sou apenas um instrumento. Você é um vaso, você é um canal, você é um instrumento de Deus. Quando você está limpo, você vai ser a tua melhor versão. Você vai ser a tua melhor versão com os recursos que Deus já te deu no estágio atual. Estão entendendo, queridos? Deus já te capacitou, Deus já te treinou, Deus já colocou ferramentas, habilidades, capacitação dentro de você para você ser o teu melhor. Mas por que você não é o teu melhor? Porque você fica preso ao passado, você fica preso aos traumas, às dores, você não consegue enxergar o futuro. E isso te mantém preso, e você não vai para frente. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você possa realmente ser como uma criança. Sabe o que aconteceu? Essas crianças foram até o Senhor, e o Senhor deu colo, o Senhor as abraçou, o Senhor as abençoou. Você não quer um abraço do Senhor? Você não quer um mimo do Senhor, um cafuné do Senhor? Quem sabe, faz muito tempo você não sente a presença de Deus. Quem sabe, faz tempo que você não consegue ouvir a voz dele e saber que ele está falando contigo. E ele está falando contigo nessa noite, ao teu coração. E ele quer apenas uma coisa: que você esteja com o coração aberto para ele, que você esteja com o coração disponível para ele, para que ele possa limpar, de repente, essa tubulação que está entupida, não está permitindo que o fluir de Deus venha sobre a tua vida, que a cura de Deus venha sobre a tua vida, que o milagre de Deus venha sobre a tua vida. Deus quer fazer o impossível hoje. Basta apenas você crer e confiar e se comportar como uma criança. Sabe, queridos, nós não podemos olhar e dizer que as coisas estão realmente maravilhosas, porque a verdade muitas vezes mostra fatos cruéis, difíceis, mas Deus não perdeu o domínio, Deus não perdeu o controle. Deus é o autor da história, e tudo que está acontecendo agora é porque Ele já escreveu. Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje, e Ele conhece o amanhã. Nós estamos vivendo os últimos anos aqui nessa terra. Nós estamos vivendo as últimas décadas aqui nessa terra, e o Senhor vai voltar em breve. Como é que está o teu relacionamento com Ele? Como é que está a tua fé? Sabe que se tu perde dinheiro, tu perde alguma coisa de valor. Se tu perde emprego, perde grande coisa. Se tu perde a família, perdeu muito. Mas se tu perdeu a fé, tu perdeu tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador, recompensador. Amém? Entenda, a tua vida, a tua história está nas mãos do Senhor. E todos os dias você tem que confessar isso, você tem que profetizar isso, você tem que reconhecer isso, você tem que pregar para você isso. Até quando, pastor? Até que isso seja
incontestável na tua mente. Isso se transforma numa realidade inquestionável na tua mente. Isso seja algo tão importante para você e tão real que você não duvida, porque você visualiza. É por isso que nós falamos: prega para você, prega para você, prega para você. Até quando? Até quando essa palavra que você está pregando se torne realmente inquestionável, se torne realizada, concreta. Amém? Se você fizer isso todos os dias, você não vai depender de culto, você não vai depender de pastor, você não vai depender de ninguém, você vai depender apenas do Senhor, porque é você e Deus somente. Amém? Quando chegar a perseguição, quando chegar as dores, a Bíblia diz dores de parto, de lutas, guerras, pai matando filho, filho matando pai, pai entregando filho, filho entregando pai, que é o final dos tempos. Você já foi treinado, e a tua visão não está no que vai acontecer, a tua visão está na glória, a tua visão está no reino de Deus, porque ninguém vai impedir de você chegar lá. Ninguém e nada nesse mundo vai te impedir de você alcançar o reino do Senhor. Mas enquanto você não alcança o reino de Deus, o reino de Deus está dentro de você. E onde você estiver, você é embaixador de Cristo em cadeias. Onde você estiver, você vai influenciar com a cultura do reino. Onde você estiver, você vai ser como aquelas crianças puras, ingênuas, cheias de fé, cheias de esperança, cheias de amor, e vai agir como um adulto maduro, cheio de poder, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder para enfrentar o diabo. Deus nos deu espírito de amor para me relacionar e suprir as necessidades das pessoas que estão à minha volta. E Deus me deu espírito de equilíbrio para eu poder administrar os meus pensamentos, emoções, sentimentos e vontade, ou seja, dominar a mim mesmo, ter autorresponsabilidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé nesse momento, queridos. Vamos orar. Eu sei que Deus falou contigo nessa noite. Eu sei que o Senhor e o Espírito Santo estão trabalhando no teu coração. Algo grande vai acontecer na tua vida. Você precisa apenas crer, apenas confiar. Amém? Seja como uma criança. Acredite. Tenha fé. Não duvide. Duas coisas nesse mundo têm poder de criar. Duas coisas nesse mundo têm poder de fazer as coisas acontecerem. Primeiro é a fé. Segundo é o medo. A fé faz o impossível acontecer, mas o medo também. E preste atenção no que eu vou falar. Quem dorme com dúvida, acorda com medo. Se você semear ou deixar que alguém bote dúvida no teu coração, na tua mente, você vai acordar com medo. E aquilo que você deveria fazer, você não vai fazer mais. Aquilo que você deveria enfrentar, você não vai ter coragem para enfrentar mais. Então hoje, tome uma postura. Tenha coragem e enfrente os teus fantasmas. Enfrente os teus gigantes. Olhe nos olhos e não abaixe.
a cabeça. Amém? Feche os teus olhos. Senhor amado, nós colocamos agora, ó Pai, o teu povo. Povo esse que se chama pelo teu nome, Senhor. Diante de ti agora, que o Senhor que é Deus possa operar o teu sobrenatural. Que o Senhor que é Deus possa, Senhor amado, mudar aquilo que precisa ser mudado. Transforma-nos, Senhor, agora em pessoas melhores, mais simples, mais humildes. Senhor amado, que nós possamos ser como crianças, ó Pai, que creem, que acreditam, que depositam a fé nos pais e que obedecem os pais com uma fé genuína. Por isso agora, Pai, retira todo o orgulho, retira toda a vaidade, retira toda a prepotência, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E aplauda o Senhor porque Ele merece toda a glória, toda a honra e todo louvor ao Senhor. Amém e amém.